A saúde e o tempo do pastor. Em relação à saúde, acho que toda aula que eu falo aqui, eu falo sobre isso, né? Então, eu não preciso nem falar muito sobre essa situação. Em relação à questão de doenças, na maioria das vezes são as psicossomáticas, né? Eu preparei uma série de vídeos. A gente está em janeiro, tem uma campanha chamada Janeiro Branco, que fala sobre a importância da saúde mental. Qual é um dos problemas básicos que podem assolar a gente? No meu caso, eu entrei em depressão, não por causa do ministério em si, mas tem uma questão de predisposição genética, histórico de vida, uma série de coisas. Tem gente que passa coisa pior do que eu e não quebra, né? E aí, qual é a situação? A gente tem aquela ilusão de que a gente aguenta o tranco. E nessa brincadeira, às vezes, o camarada, ele não cai em depressão, mas ele vai para a síndrome do pânico, acha que está morrendo e não está morrendo, né? Faz um monte de exame, não tem nada. Ou aquela questão da ansiedade. Não estou falando da ansiedade do tipo, eu tenho que levantar um dinheiro mês que vem. Não, porque essa preocupação faz eu levantar mais cedo, faz eu gastar menos dinheiro, até é tranquilo. O brabo é o seguinte, será que eu vou ser assaltado semana que vem? Será que enquanto eu estou aqui a Gisélia está me traindo? A Gisélia não, porque o menino me atrapalha, não vai atrapalhar outro cara. É nesse caso, por exemplo, será que, eu estou aqui em tal lugar, será que vai passar? Assim, quando você vai ver, você está se destruindo. E é muito comum isso. Eu lembro de um pastor que ele estava nervoso, porque não tinha decisão por Jesus na igreja dele. E eu fiquei assim, mas que eu sabe, decisão por Jesus é obra do Espírito Santo. Mas por que ele estava se cobrando? Porque a igreja fica assim, mas já tem um mês que não tem decisão. Mas já tem 15 dias que não tem decisão. Mas já tem 3 meses que tem decisão. Eu se escuto um negócio desse, eu falo assim, miserável, tu chamou quem para vir para o culto? Ou infeliz, você convida alguém para vir para o culto? Se só tem crente aqui, tu vai pregar sermão evangelístico para quem? E vai fazer apelo para quem se decidir por Jesus? Então, antes de pensar que não tem indecisão, primeiro, você convida alguém? E detalhe, quando você convida, você está ali intercedendo enquanto está tendo apelo? Então, por favor, gente, não bota na conta do pregador. Mas tem pregador que está com o coração a mil. E é engraçado, sabe o que é interessante? O cara envelhece antes do tempo. Eu, por exemplo, adoeci, mas não envelheci. Existem colegas meus que não adoeceram, mas envelheceram. E isso é um modo do corpo dizer o seguinte, ou você muda, ou a gente morre, entendeu? Para mostrar que você não é de aço. Não é de aço. E aí, por exemplo, é importante a gente ter isso em mente. E o estresse, eu estou estressado, é que nem depressão. Estou depressivo. Não é assim. Tem gente que fala, não faz ideia do que está falando. O estresse é quando o corpo, ele não te obedece mais. Por quê? Você foi acumulando, o corpo agora eu não te atendo. E é estranho. Porque você nunca vai pensar que aquilo é psicológico. Você pensa que é físico, mas não é físico. É pressão que você está passando. Aí lembra, o diabo não te levou para a apoteose. O diabo não colocou uma mulata do Sargentelli no teu caminho. Não, Sargentelli nem existe mais, né? Só os antigos que lembram. E aí nesse caso, o diabo não fez nada disso. Pelo contrário, ele só ficou te incentivando que você era homem de Deus. E você não precisava descansar. Você não precisava dormir. Você não precisava ter um tempo de lazer, porque você é o ungidão. Aí ele foi só, até que chegou uma hora que o seu corpo ungidão é de carne e osso, como de todo mundo, e deu ruim. Esse é o problema, né? Eu pelo menos aprendi que eu quebro. Então hoje, dificilmente alguém me quebra de novo. É mais fácil eu requebrar a pessoa. E aí, nesse caso, a questão da fadiga, né? Que assim, você quando vai ver, você não tem mais ânimo para nada, né? Você não dorme direito, passa a madrugada acordado e passa o dia todo cheio de sono e se enche de café. E o café, em vez de te deixar acordado, te deixa, né, daquele jeito. Entende como é que é o negócio? E aí, geralmente, né, aqui está o ativismo, que não tem a ver com o ministério. O seu ministério é cuidar de gente. O seu ministério é orar pelo povo. O seu ministério é conduzir a igreja a um nível mais alto. Não é ficar rodando para lá e para cá na correria, não é isso, né? Ele até usa uma expressão aqui, eclesiomania, né? E aí a questão, né, das crises espiritual e emocional, aí a gente, por exemplo, tem as crises financeiras, né? Porque
ele de repente se esforçou para botar uma roupa que não podia, comprar um carro que não podia, fazer um negócio que não podia, né? Ele quis até impressionar o pessoal, só que aquele caso, vai chegar uma hora que não vai dar, você tem que ser quem você é e fazer o que você pode. E os relacionamentos, vai chegar uma hora, o que vai acontecer? Ele vai começar a cuspir marimbondo com o povo também. Aí é nessa hora que o declínio começa. E a identidade e privacidade, porque o povo já começa a tomar conta da hora que ele dorme, da hora que ele acorda, o que ele bota na rede social, o que ele faz, o que ele não faz. E é incrível, porque é o seguinte, o fato de você ser o pastor da igreja não significa que a igreja é sua dona. Você tem vida social, mas tem gente que não consegue ter esse discernimento. É como se assim, não, ele é o nosso pastor, ele tem que, né? E aí, a questão da crise doutrinária e comportamental. Aí ele vai começar de repente a negociar alguns valores que eram inegociáveis lá atrás, porque a estrutura dele já está toda contaminada. Lembra, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Às vezes o pastor ele cuida muito da doutrina, mas ele não cuida dele mesmo. Vai chegar uma hora que não vai dar. Né? E aí tem a questão das doenças psicossomáticas, né? Problemas respiratórios, digestivos, musculares, articulação, cardiovasculares, né? Doença de pele, aparelho reprodutor e coisas do tipo e assim por diante. E aí a questão de voltar lá atrás, né? O cuidado da vida espiritual, relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, lazer, repouso, que não é pecado, né? E assim por diante. A organização, inclusive, do tempo, né? Há tempo para tudo. Preparar o sermão, jogar uma bola com seu filho, beber uma água de coco com a esposa, comer um cachorro quente na praça, né? Dar uma volta, ficar deitado. Mas para quê? Por nada. Exatamente, mas a gente se sente culpado. Almas estão indo para o inferno, o diabo não dorme, mas gente, eu não sou o diabo, eu sou o pastor, entendeu? Né? E aí nesse caso, né, a questão do tempo, né, de Deus na vida do pastor, aquela questão, né, de que assim, lembra do caso de José, né, dos 13 aos 30 anos, né, dos 17, perdão, aos 30 anos, e de Davi, da unção até a coroação, quanta coisa Davi passou. E é importante você ter essa ideia, né? Tudo bem, de repente sua igreja vai crescer muito, mas não vai ser da noite para o dia. Tudo bem que de repente você vai prosperar no ministério, mas não vai ser da noite para o dia. Tudo bem que os seus sermões vão tocar o coração de multidões, mas não vai ser da noite para o dia. Até porque Deus não está criando um pé de alface, mas é um carvalho de justiça. E vai rolar vento nessa árvore para a raiz ficar forte, meu cabra. E aí, né, a questão, né, da ideia, né, de que vale a pena. Quando uma pessoa é transformada, eu pelo menos, vocês no Instagram talvez possam achar estranho, que tanto que eu posto as coisas que as pessoas botam para mim. Aí a minha esposa, né, me percebe, né? Ela falou assim, Roberto, você não acha que você está tendo uma certa carência de aprovação, não? Eu falei, Gisele, eu estou fazendo da internet um cérebro substituto para mim. Por quê? Porque crítica a gente recebe direto. E a tendência da gente é focar muito nas coisas negativas. Então o que eu estou fazendo? Eu estou celebrando minhas pequenas vitórias. E se alguém achar que eu estou me exibindo, o problema é dessa pessoa. Eu quero encher a minha mente e o meu coração das coisas boas. Até seu comentário, irmão Luiz, eu printei e botei lá. É verdade. Então por quê? Porque maltrato eu ignoro. Né? Eu lembro que uma vez o irmão me chamou a atenção, porque eu botei no Instagram uma igreja que eu fui pregar, e eu falei assim, filme isso aqui, gente, essa igreja está me tratando com água de coco. Ele, mas porque as outras igrejas podem se sentir menosprezadas. Eu falei, tem igreja que nem copo d'água dá. Se eu for ficar olhando para isso, não. Quem está me tratando bem, eu vou destacar sim. Claro que vou. Entendeu? Então é importante você ter aquela ideia, né, de que vale a pena.